Meus amigos, vamos abordar novamente a questão da guerra no Irã, complementando as 3 apresentações que fizemos em vídeo a respeito dessa guerra. O que nós pretendemos fazer, a partir deste momento, é demonstrar que o governo do Irã está dando um checkmate no governo Trump, dos Estados Unidos, que busca desesperadamente um acordo de paz com os iranianos o mais rapidamente possível para impedir que aumente ainda mais os danos sobre a economia mundial, a economia dos Estados Unidos e sobre a popularidade dele entre os norte-americanos. Eu solicitei ao ChatGPT que produzisse uma imagem que traduzisse esse checkmate iraniano. E essa imagem está aqui exposta. Dá para perceber que o rei, no jogo de xadrez, o rei, que é, no caso, os Estados Unidos, governado por Trump, está derrotado. E o Irã, o governo iraniano, se torna um vencedor neste confronto. Então, esta imagem foi feita pelo ChatGPT, que traduz o que nós vamos apresentar a partir desse momento. O jogo de xadrez, antes de entrar na questão iraniana, da guerra no Irã, é importante observar, quem joga xadrez sabe que o jogo de xadrez utiliza 32 peças, sendo 16 brancas e 16 pretas, compostas por um rei, uma dama ou rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões por jogador. As peças do jogo de xadrez se movimentam de formas distintas, com valores relativos, sendo o objetivo principal dar checkmate no rei adversário. No jogo de xadrez, o checkmate é a condição de vitória, que encerra a partida imediatamente. O checkmate ocorre quando o rei de um dos jogadores está sob ataque direto, ou seja, em xeque, e não possui nenhuma escapatória. É mais ou menos esta situação de Donald Trump. Ele está querendo sair do conflito, mas cantando vitória. Mas só que dificilmente isso vai acontecer. E as razões disso eu vou apresentar a partir desse momento. Mas sobre o jogo de xadrez, é importante observar que para uma posição ser considerada checkmate, 3 condições devem ser atendidas simultaneamente. Primeiro é que o rei deve estar em xeque, ou seja, ameaçado. O rei adversário esteja ameaçado ou atacado por pelo menos uma peça adversária. Segunda condição, o rei não pode fugir do ataque. O checkmate se traduz quando o rei não pode fugir do ataque. Não existe escapatória para ele. Ou seja, não existe no tabuleiro de xadrez nenhuma casa para a qual o rei possa se mover que não esteja também sob ataque. Então, checkmate significa que não há escapatória para o rei adversário. A terceira condição é que o cheque não pode ser anulado. O jogador que está sofrendo o ataque não tem como capturar a peça que está dando cheque ou bloquear o caminho do ataque, colocando uma peça entre o seu rei e o atacante, exceto se o ataque for de um cavalo ou peão, que não podem ser bloqueados. Bem,
essa foi uma rápida explicação sobre o jogo de xadrez e como manifesta o checkmate no jogo de xadrez. A analogia entre o jogo de xadrez e a guerra no Irã é a de que o governo Trump seria o rei do jogo de xadrez que está sendo ameaçado por um checkmate pelo governo iraniano. O governo iraniano, depois de sofrer intenso bombardeio desencadeado pelos Estados Unidos e Israel, está ameaçando o governo Trump dos Estados Unidos com checkmate. Como está sendo feito esse checkmate? Com fechamento do Estreito de Hormuz para navios de países inimigos do Irã, que está impactando negativamente sobre a economia mundial, inclusive a dos Estados Unidos, com a cessação do suprimento de 20% a 30% do petróleo mundial, cerca de 20% do gás natural liquefeito e 40% das exportações mundiais de ureia, 30% da amônia, 24% dos fosfatos e 50% do enxofre, que são utilizados na fabricação de fertilizantes. Esta situação está provocando um aumento do preço do petróleo, que já passou dos $100 o barril. Está provocando um aumento do preço do gás natural e de fertilizantes. Está provocando o comprometimento das cadeias globais de valor. Está comprometendo a queda na atividade produtiva mundial. E está provocando o aumento das taxas de inflação em todos os países do mundo. Na ameaça de checkmate iraniano, o rei adversário, ou seja, o governo Trump, está sob ataque, com o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã. A perda de sua popularidade nos Estados Unidos devido à guerra e prejuízos políticos nas próximas eleições legislativas, e não tem como evitar o fracasso de sua ação belicista contra o Irã, haja vista que não atingiu os objetivos que tanto os Estados Unidos quanto Israel pretendia, de mudança do regime iraniano, não obteve a rendição incondicional do Irã, que era também um dos objetivos, não levou ao fim o programa nuclear do Irã e não impediu o fechamento do Estreito de Hormuz pelos iranianos. Na tentativa de neutralizar o checkmate iraniano, no desespero, Trump promoveu um bloqueio naval no Golfo de Omã, que se localiza após o Estreito de Hormuz, para impedir a passagem dos navios iranianos e de países amigos do Irã. Nós temos aqui o mapa dessa região do Golfo Pérsico, em que estão apresentados aqui à disposição das forças militares iranianas e o bloqueio naval que os Estados Unidos está realizando no Golfo de Omã. Então nós temos aqui, por exemplo, o Golfo Pérsico, vários países. Temos temos o Iraque, temos o Kuwait, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Omã, e temos o Irã também, além do Paquistão, que é vizinho do Irã. Então aqui nós temos, nessa figura, a disposição das forças militares iranianas, que estão aqui, em vermelho. Inclusive aqui são embarcações iranianas, da marinha iraniana, que está aqui nessa região do Estreito de Hormuz, que é exatamente essa parte aqui do Golfo Pérsico. E aqui estão os navios americanos, da marinha americana, que estão fazendo um bloqueio aqui no Golfo de Omã. Aqui é o Golfo de Omã, aqui é o Estreito de Hormuz. Então, dá para perceber, meus amigos, que aqui no caso do Irã, ele está permitindo a passagem de navios amigos e as forças militares americanas estão impedindo a passagem dos navios amigos do Irã. Então, na prática, nós temos aqui dois bloqueios. Um bloqueio realizado pelo Irã
E outro bloqueio, o bloqueio realizado pelos Estados Unidos. E a consequência disso tudo é que não passa nada por aqui. Não passa o petróleo, não passa o gás natural liquefeito e não passa os itens necessários à produção de fertilizantes. Então essa situação caracteriza um impasse de difícil superação. Eu vou explicar por quê. O governo do Irã, então, eu estava lhes falando que o governo iraniano promoveu o fechamento do Estreito de Hormuz, permitindo a passagem apenas dos navios de países amigos. Os navios de países inimigos não passariam por lá. Sobretudo aqui, os países amigos dos Estados Unidos. Com este bloqueio, então, houve esse fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã. E os Estados Unidos promoveram um bloqueio naval para impedir que aqueles navios dos países amigos do Irã passassem pelo Estreito de Hormuz. E aí colocaram aquela armada militar norte-americana aqui no Golfo de Omã, para impedir exatamente que esses navios que se dirigiam para os países amigos do Irã passassem pelo Golfo Pérsico. Em outras palavras, passou a existir um duplo fechamento. Fechamento provocado pelo Irã e um fechamento provocado pelos Estados Unidos. Com este bloqueio naval dos Estados Unidos, nada passa pelo Estreito de Hormuz em prejuízo da economia mundial. Então, quer dizer, na prática, a economia mundial ficou sem ser abastecido de petróleo, de gás natural, de 20% a 30% de petróleo, 30% do gás natural liquefeito e uma percentagem também elevada de produtos utilizados na produção de fertilizantes. Então, nada disso passa pelo Estreito de Hormuz, em prejuízo da economia mundial. O governo do Irã afirmou que só abriria o Estreito de Hormuz, naquele cessar-fogo que foi acertado com os Estados Unidos, com o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos contra navios de países amigos do Irã. Muito dificilmente haverá acordo para o fim da guerra. A última tentativa de reunião, promovida pelo Paquistão, foi mal sucedida, porque os iranianos não compareceram e, diante da ausência dos iranianos, a representação americana não viajou para a capital do Paquistão para negociar. Então, na prática, o que o governo do Irã afirma é que só abriria o Estreito de Hormuz com o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos contra navios de países amigos do Irã e, além disso, só negocia com o fim do bloqueio naval que os Estados Unidos estão impondo no Golfo de Omã. No meu entendimento, muito dificilmente haverá acordo para o fim da guerra, porque os Estados Unidos não concordam com as exigências do Irã. Lembra-se que no vídeo anterior nós falamos dos 10 pontos do acordo de paz proposto pelo Irã. Muito dificilmente os Estados Unidos concordarão com aqueles 10 pontos. E também os Estados Unidos apresentaram 15 pontos há algum tempo atrás, que também o Irã não aceita, porque, na prática, os Estados Unidos querem a rendição do Irã. E o Irã quer exatamente o oposto, quer que os seus interesses sejam devidamente contemplados no acordo. Então, muito dificilmente haverá acordo para o fim da guerra, porque os Estados Unidos não concordam com as exigências do Irã, nem este país
não concorda com as exigências norte-americanas, sobretudo de abandono do seu programa nuclear. Diante do checkmate iraniano, tudo leva a crer que Trump promoverá intervenção militar, especialmente do Estreito de Hormuz, e tentará destruir a infraestrutura de energia, as pontes e as instalações de dessalinização da água do Irã, para obrigar o governo iraniano a assinar um acordo favorável aos Estados Unidos, ou seja, obter a rendição incondicional do Irã, a fim de que Trump não se considere derrotado neste conflito. Essa seria a última saída que Trump diria para não sair desmoralizado desse processo, que seria a intervenção militar. E dá para perceber que as dificuldades são muito grandes de promover a intervenção militar no Irã, por várias razões, que nós vamos expor logo a seguir. Então, como eu disse, os Estados Unidos promoverão intervenção militar no Estreito de Hormuz, tentará destruir a infraestrutura de energia, pontes e instalações de dessalinização da água do Irã, para obter a rendição incondicional do Irã aos Estados Unidos, e Trump não se considerar derrotado nesse conflito. Muito provavelmente, os Estados Unidos somarão mais uma derrota política e militar, como as que ocorreram no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. Os Estados Unidos ocuparam militarmente, mas foram derrotados. No final, tiveram que sair em fuga, porque não conseguiram sustentar sua posição, tanto no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. Será inevitável o fracasso da intervenção militar dos Estados Unidos no Irã, devido aos seguintes fatores. Primeiro, a geografia desfavorável iraniana, que é um território grande e montanhoso do Irã, propício a guerrilhas. Então aqui você tem aqui no mapa, aqui dá para ter uma ideia de que das condições montanhosas do Irã. Aqui dá para perceber que essa parte aqui é uma parte indicando a presença de montanhas. E, como eu disse, a geografia é desfavorável aos Estados Unidos. O território iraniano é grande e montanhoso e propício a guerrilhas. Além disso, o Irã conta com o envolvimento indireto de atores regionais, como Hezbollah, Houthis, entre outros, e há um risco de escalada militar prolongada, porque quanto mais tempo passar o conflito, pior para os Estados Unidos, pior para a economia mundial, porque o petróleo, o gás natural e os fertilizantes não passarão pelo Estreito de Hormuz. Quer dizer, para que os Estados Unidos imponham sua vontade nessa região do Estreito de Hormuz, exerça o domínio do Estreito de Hormuz, segundo estimativa do Pentágono, para dominar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos precisariam de 6 meses de luta. 6 meses de conflito e impossibilidade de passagem de navios petroleiros em gás natural liquefeito e de fertilizantes seria desastroso para a economia mundial. Então, segundo o Pentágono, dominar o Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos duraria 6 meses, com danosas consequências para a economia mundial. Esse cenário é semelhante ao que os Estados Unidos enfrentaram na Guerra do Vietnã, na Guerra do Iraque e na Guerra do Afeganistão, onde sua superioridade militar não impediu sua derrota.
Porque muita gente imagina que o fato dos Estados Unidos terem um poderio militar superior ao do Irã vai vencer a guerra, o que é falso, né? Tudo leva a crer que o Irã não será derrotado militarmente pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo iraniano, que não foi derrubado, continua firme na sua disposição de luta em defesa da soberania do país. Possui capacidade de dissuasão militar, como um ataque às bases dos Estados Unidos no Oriente Médio mostrou, que o Irã pode responder militarmente aos ataques dos Estados Unidos. Preservou sua presença indireta em países como Iraque, Síria e Líbano. E o custo dessa guerra para os Estados Unidos é gigantesco. Só por dia os Estados Unidos está gastando $1 bilhão nessa guerra no Irã. Então, o custo político e militar da presença norte-americana no Oriente Médio é gigantesco. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que se pode admitir? Por que se pode admitir em xeque-mate do governo do Irã no governo Trump dos Estados Unidos? Qual é a resposta? A resposta é porque o xeque-mate ocorrerá com a derrota decisiva dos Estados Unidos, seja com sua expulsão ou seu abandono do Irã, com o colapso da estratégia belicista norte-americana e a vitória clara do Irã no campo político e militar. É este o cenário que deverá acontecer com o evoluir do tempo. No momento existe um impasse, o equilíbrio tenso entre o Irã e os Estados Unidos, que culminará com o xeque-mate do Irã e dos Estados Unidos. Então, o xeque-mate está em curso, está em processo. E não vai demorar muito para que ele se materialize na prática. Então é isso que eu tinha a apresentar, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo aqui o meu abraço fraternal.